Bom, o Consta trouxe essa posição, o que se espera dos Estados Unidos, talvez não seja esse monitoramento aí tão próximo, online do julgamento, mas claro que está de olho, o governo Trump está de olho. E o jornal americano, o New York Times, publicou uma análise sobre o julgamento do Bolsonaro. Segundo a publicação, está aí na tela, o modo como o processo contra o ex-presidente foi conduzido tem gerado dúvidas sobre a democracia no Brasil e a concentração de poderes nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O Times citou que, para julgar, de novo, entre aspas, Bolsonaro e seus apoiadores, o STF se concedeu novos poderes extraordinários nos últimos anos. E o jornal lembrou que o Moraes passou a comandar inquéritos de grande alcance, intermináveis. Com poderes ampliados, diz o Times, o ministro ordenou buscas, censurou contas em redes sociais, bloqueou plataformas e chegou a prender pessoas sem julgamento. Tudo isso, segundo o jornal, deixa no ar uma dúvida central sobre o equilíbrio institucional do país. Ana, não dá nem para dizer que o New York Times é um jornal conservador, muito pelo contrário. Está ficando muito visível, até para quem está do lado errado, né? Não dizer, opa, isso aqui não é guerra pela democracia, não é uma muralha em defesa da democracia, coisíssima nenhuma. O New York Times não tem nada de conservador, nem de liberal, né? Ele tem de liberal no sentido de liberal aqui dos Estados Unidos, mas não no sentido de liberal no Brasil, né? Conservador, não tem nada de trumpista, nada de bolsonarista, muito menos. Mas são várias partes ali dessa matéria do New York Times que expõem de maneira brutal o regime totalitário do Alexandre de Moraes. Tem uma parte que fala assim: o ministro Moraes ordenou batidas policiais, censurou contas online, bloqueou redes sociais, em alguns casos prendeu pessoas sem julgamento. E aí depois, ali no meio, o New York Times também explica que 3 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal que estão participando do julgamento do presidente Bolsonaro devem votar pela condenação. Aí eles continuam. O painel inclui o ministro Moraes, que aí o artigo todo já descreve essas batidas secretas, a polícia secreta do Moraes, etc. Outro ministro, que é ex-ministro da Justiça do senhor Lula, e um terceiro que é ex-advogado pessoal do senhor Lula. Ou seja, a fotografia ali perfeita, absolutamente perfeita do que, na verdade, o que nós estamos diante, né? Então, toda vez que nós falarmos, para mim, né, eu acho, da minha perspectiva, que nós falarmos do julgamento do presidente Bolsonaro, a gente tem que falar do julgamento, porque não é um julgamento. Nós vamos televisionar uma condenação, uma perseguição, não tem julgamento nenhum. Julgamento é quando há algo a ser julgado, e nesse caso não tem nada a ser julgado. Então, eu acho que a partir de terça-feira, eu acho que nós temos que até evitar a normalização das discussões técnicas. Não, mas essa parte, a defesa, não tem nada, está tudo errado. Essa árvore inteira está podre, envenenada, os frutos são todos envenenados, são todos podres. Então a gente tem que dar nomes, os nomes corretos. Esse julgamento é uma farsa. É uma farsa. É uma perseguição política e uma farsa. Não tem julgamento nenhum. Julgamento é como teve aqui o julgamento televisionado do O.J. Simpson. A defesa apresenta provas, o juiz não sabia de absolutamente nada, o juiz ouviu o Ministério Público, o juiz ouviu a defesa e ali ficaram durante semanas, foi para um júri. Isso que nós vamos ver não é julgamento. É uma caça às bruxas, como colocou o Donald Trump naquela carta de 9 de julho, porque o Donald Trump sabe exatamente o que é um lawfare, o que é o uso do sistema judiciário para caçar e perseguir politicamente dissidentes
políticos, dissidentes ideológicos. Agora, eu quero só, para finalizar, Lacombe, isso que o Consta disse, né? As pessoas dizendo, eu estou cansado. Nós não temos o direito de estar cansados. Pensem num Felipe Martins que ficou 6 meses preso, 10 dias na solitária. Eu estou cansado. Já pensou ele falar, se ele tivesse falado, eu estou cansado, eu vou assinar aqui uma delação qualquer para me tirar da cadeia, porque eu estou cansado de ficar aqui no escuro, na solitária, já vou para o 10º dia. E, no entanto, ele se manteve firme, ele se manteve sendo perseguido, inclusive lá dentro, por diretores das penitenciárias, e se manteve firme. Nós não temos o direito de ficar cansado. Chegou a vez da nossa geração de lutar pelo que é certo. Não é que não devemos ficar cansados. Cansados todos nós ficamos. Há programas que, quando a gente acaba, nós estamos exaustos, mas nós temos que vencer esse cansaço. Foi entregue à nossa geração lutar diante desse momento obscuro da nossa história. Então, Lacombe, para finalizar, eu só deixo aqui a foto que, para mim, foi a foto do ano na Avenida Paulista, de uma senhora segurando uma plaquinha. Pode colocar na tela, Franco, por favor. Tá aí. Eu não desisto. Quantos anos tem essa senhora, em silêncio, com lágrimas nos olhos, segurando ali? Eu não desisto, não gritou, provavelmente não tem rede social, não xingou, nada. Eu não desisto. E nós aqui não vamos desistir também por ela, por todos os presos políticos, por todas as famílias despedaçadas, que um tempo que não volta mais, filhos presos, avós, avós, pais, mães, alguns que morreram na cadeia como o Clesão. Nós não temos o direito de desistir. Não temos. Se você é cristão, se você é justo, nós temos o direito de ficar cansados, mas desistir não.